Olá, bem-vindos ao The Lost Access. Meu nome é Gabriel, eu sou modelador 3D e hoje eu vou estar mostrando para vocês todo o processo criativo da construção desse cenário que eu chamo de necrópole. Lembrando que esse vídeo não tem o intuito de ser um tutorial. Bom, o meu primeiro passo, que na verdade eu considero até mesmo o mais importante, é a busca por referências. Essas referências eu não vou estar usando apenas como inspiração artística. Elas também vão servir para que eu possa estudar algumas formas, padrões de arquitetura, iluminação, texturas, cores, até porque o nosso cérebro ele não guarda informações com muitos detalhes. Então, se você realmente for tentar criar uma arte completamente da sua memória, sem nenhuma referência, talvez o resultado não seja tão satisfatório e convincente assim. Depois de ter pego todas as referências que eu achei suficientes para começar a produzir a minha arte, eu vou entrar no processo de concept art. O concept art ele tem o objetivo de criar o conceito, como o próprio nome já diz, de algum objeto ou elemento que vai estar no cenário. Criar um concept art para um objeto ou para o cenário inteiro não é um processo obrigatório. Porém, ele vai evitar inúmeros possíveis erros e correções durante a execução da modelagem do objeto. Então, finalmente chegamos no processo da modelagem em si, e a primeira etapa da modelagem seria a blocagem, que a gente vai tentar construir o cenário com formas básicas e primitivas, apenas para saber da composição do cenário, onde cada objeto vai ficar localizado, qual o seu tamanho, se realmente tudo vai estar em harmonia para começar a aplicar os detalhes na cena. Notem que frequentemente eu acabo abrindo a pasta de referências para tentar obter algum insight, tanto de composição, para ver o tamanho dos objetos, mas também para ver o que eu vou colocar em cena. Vale lembrar também que esse processo que eu faço de verificar as referências não é trapaça e muito menos plágio. É que através da leitura que eu faço dessas artes, eu vou acabar criando uma interpretação visual apenas minha. Eu vou apenas obter alguns detalhes, como eu falei antes, ter uma noção de volume, espaço, composição, mas eu vou criar uma visão completamente minha, usando a minha originalidade e sensibilidade sobre um determinado tema. Então, depois de ter concluído o processo de blocagem, eu finalmente vou começar a fazer os modelos com mais detalhes. Na verdade, esse cenário não vai ter uma quantidade tão grande de detalhes. O intuito é que esse cenário seja em low poly, ou seja, com uma quantidade reduzida de polígonos, para dar aquele aspecto um pouco mais cartunesco. Então eu posso simplesmente resumir esse processo de modelagem com detalhes com lump cuts para cortar as malhas e conseguir manipulá-las de forma mais fácil, extrudando algumas faces e escalonando para que o objeto fique sempre na proporção que deve ficar, e usando o modifier boolean para quebrar as paredes e dar aquele aspecto de ruínas.
Aqui vocês podem observar que eu abandonei a ideia daquele túmulo inicial que eu tinha feito na blocagem. Acabei optando por criar um novo túmulo porque eu não estava me agradando da composição dele junto com o cenário. Eu estava achando ele apenas um pouco desconexo. Talvez se eu tivesse feito o concept art dele antes de começar a produção, isso não teria acontecido.
Agora eu vou começar a criar a vegetação do solo e eu vou fazer isso usando o sistema de partículas. Então eu vou começar criando os objetos que eu vou usar de grama e o sistema de partículas irá se encarregar de distribuir toda a grama pelo cenário. Para que o sistema de partículas consiga identificar onde ele vai colocar a grama com mais frequência no solo, eu vou estar utilizando algo chamado Height Map, que é um mapa espectral baseado em cores que ele vai do azul escuro ao vermelho. O azul mais escuro teria uma menor incidência de partículas e o vermelho teria uma maior incidência de partículas na sua superfície. Isso ajuda a trazer um pouco mais de consistência e realismo para o cenário, porque a grama vai estar distribuída de uma forma um pouco mais aleatória. Esse mesmo processo que eu usei para criar a grama, eu vou estar utilizando para criar algumas flores no cenário. Como se tratam de objetos diferentes com propriedades distintas, eu não vou estar utilizando o mesmo height map e o mesmo sistema de partículas. Vou criá-los com propriedades diferentes, já que a frequência que as flores vão aparecer no cenário não será a mesma frequência que a grama aparece no cenário. Então, comportamentos diferentes, propriedades diferentes. Estamos chegando a um dos últimos processos da criação, que seria a texturização. Aqui eu vou estar selecionando as cores que eu vou utilizar no projeto. Não utilizei nenhuma paleta de cores específica, embora eu devesse. Ao invés disso, eu peguei algumas cores das imagens de referência e comecei ajustando elas aos poucos para que elas harmonizem com o cenário que eu estou construindo. Como vocês perceberam, eu não estou usando nenhuma textura de fotografia, eu estou usando apenas as cores sólidas, mas isso é justamente para enfatizar o aspecto cartunesco do cenário. Se eu fosse utilizar uma textura mais realista, o cenário perderia esse aspecto. Neste processo da texturização não são definidas apenas as cores, também são definidos os aspectos físicos do material, como rugosidade, refração ou absorção. Esses atributos vão depender do tipo de material que você deseja criar, como pedra, madeira, grama ou outro tipo de material. Isso vai depender muito de cenário para cenário. Chegamos agora no processo de iluminação, que já é o processo final da criação, e eu pensei em criar uma iluminação matinal com um pouco de neblina, apenas para dar um toque de drama no cenário. A iluminação atmosférica do cenário vou deixar com um azul bem desaturado, e a luz solar eu vou deixar um amarelo com um toque um pouco mais alaranjado, apenas para remeter às primeiras horas matinais e dar um pouco mais de realismo à cena. Com a luz solar configurada, eu passei a fazer a refração atmosférica para dar a ilusão de neblina no cenário. Então eu criei um cubo ao redor do cenário e adicionei um shader para começar a alterar sua densidade.
Agora, com a iluminação completamente configurada, falta apenas colocar o projeto para renderizar e aguardar. Uma eternidade depois. Finalmente, depois de algumas dezenas de horas, o cenário foi concluído em 2 dias, o período total de criação desse cenário. Poderia, na verdade, ter concluído ele em menos tempo, porém a procrastinação não me permitiu que eu fosse tão produtivo assim. E é isso. Esse foi o meu primeiro vídeo para o canal. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, você já sabe o que fazer. Se inscreve no canal agora e taca o like. Até o próximo vídeo.